Nesses últimos 10 anos, eu tenho, na verdade, pirado com tanto bloqueio emocional. É tanto bloqueio que você não imagina. Tem gente aqui que tem bloqueio e está me assistindo com vender, acha errado vender. Por quê? Porque você tem um bloqueio com isso lá na sua infância. Tem gente que é indeciso, tem gente que tem bloqueio sexual. Eu vou tratar de alguns aqui e a gente vai descobrir. Você vai descobrir uma forma de resolver isso. Presta bem atenção. Falando em escassez. Nós estamos no país que é considerado o quinto, pelo menos por número já alcançado, principalmente de PIB, o quinto maior país do mundo. Só que, na verdade, a única coisa que gera riqueza são bens naturais. Se você pegar os bens naturais de todos os países, os 197 no mundo, o país que tem maior produção de bens naturais do mundo se chama Brasil. De fato, naquilo que faz mais sentido sobre riqueza, nós somos o país mais rico da Terra. Mas nós temos um problema gravíssimo aqui nesse país. Qual que é o problema do nosso país? Mentalidade, software. Em 2016 foi levantado o PIB mundial, deu 76 trilhões de dólares, e esse dinheiro todo dividido por toda a humanidade, 7 bilhões de pessoas, dava algo em torno, traduzido por real, 34 mil reais. Interessante que no estudo, cada uma das pessoas no mundo ganharam 34 mil reais. Parece que isso é muito para fazer o quê? Uma balança igualitária na sociedade. O problema é que essas pessoas que pegaram esses 34 mil reais, em 36 meses, elas devolveram para os donos do capital, para os produtores. Qual que é o problema disso? Problema simples. Quando eu não tenho mentalidade de multiplicação, de produção, eu nunca vou multiplicar aquilo e eu sempre vou devolver aquilo para quem produz. Eu vou fazer um trabalho agora na África e quando eu estiver voltando, eu já vou voltar, poucos dias, já vou para o Haiti. E lá, nesses dois países, tem um problema sério. Eles são piores que a gente em mentalidade. A gente está bem avançado nesse quesito mentalidade, mas tem uma coisa que você precisa de aprender. A prosperidade, ela é individual. A crise, ela é coletiva. Se eu fosse você, eu anotaria isso, porque isso aí traz um destravar na sua cabeça. Quando fala-se em prosperidade, a prosperidade nunca aponta para a coletividade. Você nunca vai ver o coletivo sendo próspero. Você vai ver individuais, pessoas individuais prosperando. Ninguém aqui, por exemplo, na plateia aqui tem algumas pessoas, e presencialmente, milhares aí pelo YouTube, as pessoas, elas, por ouvir o que eu estou falando, já não vão prosperar, mas alguns vão pegando chaves, então de forma individual eu prospero. Engraçado é que individualmente todo mundo poderia prosperar na Terra. O problema é que as pessoas são o quê? Resistentes. E essa resistência é terrível. Então veja só, os bloqueios, se você conseguisse tirar um relatório agora dentro do seu cérebro, você ia chorar, você não ia conseguir nem me ouvir mais. Você ia falar, mentira! O que é esse bloqueio? O bloqueio é o seguinte, você é o iPhone de última geração. Sabe como assim nós somos máquinas de última geração? Você é a última geração que está pisando na Terra. E se de fato o processo de evolução fosse interessante, nós seríamos o povo mais evoluído da Terra, e nós somos o povo mais otário de todos os tempos que estão passando na Terra. Éramos, de fato, para sermos pessoas livres, pessoas que fazem autocontrole, fazem autogoverno, que de fato governam seus corpos, só que nós somos as pessoas mais desgovernadas da Terra. Tudo por quê? Presta atenção, como é que começa isso? Se você descobrir que você é livre demais, vai acontecer um problema. Essa liberdade em excesso vai fazer você prosperar muito. Vai fazer você libertar outras pessoas. Só que o fato de você não saber e não, de forma nenhuma, poder descobrir que você é livre, vai fazer você ficar bloqueado com coisas pequenas. Aí você fala, que coisa pequena? Isso não faz sentido para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas gostam de falar para mim assim, a escravatura já passou. Nunca passou, nem vai passar, enquanto a Terra existir. Ela mudou a forma. Antes você morava numa fazenda junto com seus filhos. Hoje você mora na sua casa e é controlado pela tecnologia. Essa é a pior de todas, a falsa liberdade. Os escravos felizes. Quando você é muito bloqueado por muita coisa, você é de fato um escravo emocional dessa geração. Paulo, como que eu sei se eu sou escravo? Está produzindo? Se estiver produzindo e estiver gerando riqueza para sua família, você não é escravo. Mas se você estiver gerando riqueza e for escravo de dinheiro, continua sendo escravo. O que eu quero te falar é o seguinte, o porquê não ter bloqueios. É simples, para você se parecer com aquilo que de fato é o plano original de Deus. Que Ele chamou você para ser imagem e semelhança dEle. Ele não chamou, Ele falou que você é. E o fato de você se manter bloqueado é uma incredulidade da sua parte. Então preste bem atenção que eu vou te falar. Quando Deus criou o homem, Ele de fato falou no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E domine ele sobre os animais do céu, os animais da água, os animais da terra e sobre toda a terra, inclusive sobre o réptil. Ele estava dando uma dica sobre a serpente.
Em Gênesis 1:26 ele fala assim, ó, você é a minha imagem e semelhança. Você não é minha cópia, senão vai ficar sem graça. Eu deixei você pegar uma parte de mim. Então, quando todos nós estamos juntos, cada um pega uma das quinas do diamante que se chama Deus. E nós somos imagem e semelhança porque cada um carrega uma frente. E quando a gente se junta, você não está entendendo o poder. A gente começa de fato a ver Deus, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. Só que o fato é o seguinte, mentiram para você. Por que você tem esse tanto de bloqueio? Presta atenção. Eu vou arrumar um monte de problema a partir de agora, eu sei que está transmitindo ao vivo, vou arrumar problema e estou pronto. Presta atenção numa coisa. Mentiram para você desde a sua formação na sua casa, na formação sua na igreja, na formação sua no MEC. Pablo, qual foi o pior lugar? O lugar intencionalmente errado, o MEC. O Ministério da Educação e da Cultura. Alguns vão falar assim, esse Pablo é só ignorante. É o seguinte, eu só sou alguém que começou a ver coisas que não fazem sentido. Hoje mesmo, antes de subir nesse palco, eu estava numa sala e tinha um garoto de 8 anos de idade que falou assim para mim, eu quero ser dessa profissão, dessa e dessa. Eu falei para ele, você sabe que tem como você não mexer com nada disso e empreender? Ele ficou calado. 8 anos de idade. Eu falei, você quer ser alguém livre ou limitado? Ele falou, limitado. Você sabe o que é ser limitado? Aí falei tudo para ele. Aí o menino ficou assim, ó. Aí eu perguntei, você prefere ser médico ou enfermeira? Ele querendo sair no contrassenso de alguma forma, me vencer, ele falou, eu prefiro ser enfermeiro. Aí eu falei, você prefere ser engenheiro ou isso? Aí ele foi falando, sempre a resposta errada. Aí eu falei, você sabia que engenheiro trabalha numa empresa que é a construtora? Só que ninguém nunca vai falar para você ser o dono da construtora, nem o empreiteiro, só para você saber. Eu falei para você, você quer ser médico ou enfermeiro? Você falou enfermeiro para tentar fugir. Só que na verdade tem como você ser dono do hospital sem ser médico. Você pode pagar os médicos. Só que ninguém te ensinou isso. Deixa eu te falar uma coisa. Gera um transtorno terrível aqui na Terra se você for livre. Então, uma das coisas mais poderosas que tem na geração é manter você bloqueado, para você não ir longe demais. Esse é o segredo. E você é bloqueado de forma não intencional pelos seus pais, por insegurança deles. Quando você vai para a igreja, de fato, eles não têm a intenção errada de bloquear você, mas eles vão bloquear vocês com maluquices. Por quê? Porque também são inseguros. Mas culturalmente falando, principalmente por causa de marxismo cultural, quando você vai para a escola, é o pior bloqueio que existe na Terra. Algumas meninas que estão me assistindo aí no mundo afora, é o seguinte, vocês foram doutrinadas sexualmente pelas suas amigas quengas. E o fato de você aprender sexo na faculdade fez você virar uma piriguete, uma maníaca sexualmente falando. Porque de fato não teve ninguém para te falar a verdade. Vocês que são homens e não prestam e não são patriarcas que morrem pela família de vocês foram doutrinados disso também nos bares, com seus amigos que queriam só zoar na vida. Imagina que jeito que é a sua cabeça. Seu pai com segurança, tocava o terror dentro de casa, e o que aconteceu com você? Você foi carregando isso. Então preste bem atenção. O fato de falarem para você que você também não é imagem e semelhança do Criador, que você vem do macaco, mostra de novo outro bloqueio que você tem. Você não acredita nele. É mais fácil acreditar no macaco que eu vejo do que em Deus que eu não vejo. É muito mais simples. Então todos vocês aceitaram. Quando aprenderam isso na 4ª ou na 5ª série, falaram para você é um animal o quê? Só quem está aqui pessoalmente. Animal o quê? É mentira. Pode vir qualquer antropólogo, qualquer cara idiota da terra, vir encher meu saco, eu vou falar para eles. Deus criou os animais no 5º dia e os homens ele fez no 6º dia. O porquê dessa treta que começou em Darwin? Vamos falar que vocês não têm nada a ver com isso, que isso aqui tudo é obra de acaso e encheção de saco, para você nunca se identificar com aquele que te criou. Alguém deve estar assistindo e pensando assim, isso aqui agora é um culto. É melhor um culto de sabedoria do que o seu culto de ignorância diário, de não descobrir quem você é e não bater os resultados que você nasceu para bater. E você acha que você está falando com um moleque. Eu vou te falar quem eu sou. Eu sou um cara de 32 anos que estou em plenitude de todas as áreas da minha vida. Você que não me conhece, vou me apresentar. Eu já fui executivo no Grupo Oi Brasil Telecom, já liderei mais de 5 mil pessoas. Eu não estou falando isso para te falar nada, só para te falar assim, ó, respeita, que não é um pivete de internet falando. Agora, se é um pivete para encher o saco, vaza desse canal aí que você está assistindo. Eu quero falar só com homem e mulher de verdade. Pivete, vaza. Pá, mas eu tenho um bloqueio, então cala a boca e aprende. Esse você tem que aprender. Não sei quantas pessoas estão assistindo, mas um monte de gente magoou. Magoou porque é pivete. Porque se for homem de verdade e mulher de verdade, é humilde para aprender. Ao invés de você ficar resmungando, enchendo o saco, ou tentando avaliar por que eu estou sem barba, vai cuidar da sua vida, começa a assumir uma postura de quem vai vencer na terra. Algumas pessoas, elas entraram nessa live aí, para ver se me aprova. Já me reprova e vaza daqui, sabe por quê? Alguém livre não tem, você não tem autoridade para carimbar e validar nada sobre essa pessoa. Agora eu quero saber se é livre, se você for livre, você vai me aceitar do jeito que eu sou, porque eu nem quero saber que jeito que você é. Essa é a verdade. Esse tanto de bloqueio faz você ser uma pessoa imbecil na terra. Eu acho que já chega. Eu falei só de um bloqueio, escassez, agora pensa os outros.